Ó, o Bolsonaro falou sobre indicações de ministros do Supremo Tribunal Federal, conversando lá com a sua turma. E aí ele disse que mais importante do que a eleição presidencial é o fato de que o próximo presidente indica 2 ministros do Supremo. Ele disse, isso é mais importante. Né? E aí fez um outro comentário minimizando o fato de que a votação nele de homens e mulheres, a distribuição dos votos dos homens entre ele e Lula é um pouco mais próxima. Ele perde muito feio na votação entre as mulheres, né? E aí ele fez também um comentário sobre isso. Tem o vídeo aí? Sim. Tem. Solta o vídeo. Ele está falando das duas coisas, né? Tanto do STF quanto das mulheres. Mais importante do que a eleição de presidente, são 2 vagas para o Supremo ano que vem. Exatamente, presidente. Exatamente. Só do STF. Do STF, tá. Eu sempre gosto desses caras que vão lá no cercadinho, porque o presidente fala e diz assim, exatamente, é isso mesmo, presidente, exatamente. Eu não tenho nem noção do que está sendo debatido, não sabe nada, mas tem aquela vontade de concordar, né? Isso traduz uma concepção de poder errada, insista-se, não está funcionando, mas se o presidente quiser insistir nisso, por favor, né? Como eu acho que o melhor para o Brasil é que ele seja derrotado, eu aplaudo que ele continue nessa. Agora, eu insisto que ele está cometendo erro. Aliás, tem uma pesquisa do PL, nós vamos falar disso hoje, demonstrando, presidente, que todas as críticas que eu faço ao senhor procedem. O senhor deveria lembrar de Santo Agostinho, né? Mais vale quem me critica porque me corrige do que quem me adula porque me corrompe. Mas o senhor tem preferido a adulação. Desde o começo do governo não sobra espaço para a crítica, nem interna. Só sobra espaço para adulação. Todos aqueles que tinham alguma crítica, o senhor baniu do governo. E de maneira, às vezes, desmoralizante. Só aceita a adulação. E quem só aceita a adulação acaba cometendo erro. Não tem jeito. Né? Porque faz uma coisa que não funciona, vem o aplauso, continua a fazer. E dobra a dose, muitas vezes. Né? Dobra a dose do remédio que não funciona. Então essa coisa de vamos aparelhar o STF, eu lembro, já lembrei isso aqui, eu vou falar de novo. Isso também o PT fez. Olha aqui, é claro que o PT indicou os ministros, porque afinal de contas o PT elegeu presidentes em 4 eleições seguidas, 2 vezes Lula, 2 vezes a Dilma. E coube, e a Dilma até deixou de indicar um, porque aí quem indicou foi o Temer, né? Que é o caso do Alexandre de Moraes. E, portanto, o PT indicou, sim, um monte de gente na corte. Hoje, na corte, são 4 os não indicados, me corrijam aí, mas acho que apenas 4 não foram indicados pelo PT. Né? Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, o Nunes Marques e como é que chama esse? André Mendonça. Acho que é só isso, né? Isso. Deve ser. Os outros todos indicados pelo PT. Agora vamos ver. Quando em abril de 2018 se votou o habeas corpus preventivo para tentar impedir a prisão do Lula, 2018, abril, menos de 4 anos. O Lula perdeu por 6-5. E aí avalio eu uma derrota que eu considero absurda, porque a prisão antes do trânsito em julgado tem vedação explícita na Constituição. Inciso 57 do artigo 5º. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
é o fundamento constitucional e tem o artigo 283 do Código de Processo Penal. Aliás, esse é mais explícito ainda, porque deixa claras hipóteses em que alguém pode ser preso. Sim, a pessoa pode ter prisão preventiva decretada em qualquer fase do processo. Aliás, até antes do processo. A gente pode prender no Brasil sem processo nenhum. A pessoa pode ser presa em flagrante e pode ter a preventiva decretada. Pode ser preso preventivamente, insista, sem qualquer fase, depois da condenação em primeira instância, depois da condenação em segunda instância. Só que precisa ter uma razão para prender. E elas estão expostas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Agora, prender sem que haja as razões no 312, porque a pessoa foi condenada em segunda instância, isso não tem amparo na Constituição. Não tem, ao contrário. A Constituição veda isso. Estão querendo ter uma emenda para mudar isso, eu acho absurdo, porque isso é cláusula pétrea, segundo o artigo 60 da Constituição. Não pode, mas estão debatendo essa porcaria. De qualquer modo, por 6-5, o Supremo manteve Lula na cadeia. E como eu costumo lembrar, dos 6 ministros que votaram pela manutenção da prisão, só um não tinha sido indicado pelo PT. 5 indicações do PT mantiveram Lula na cadeia. E a meu juízo, contra o que dispõe a Constituição. E dos 5 que votaram para que não ficasse preso, 3 não eram indicações do PT. Só 2 eram indicações do PT. Né? Gilmar Mendes, Celso de Mello, Marco Aurélio não eram indicações do PT. Então, essa ideia de que você transforma o Supremo num mero puxadinho do Executivo e de um líder em particular, isso é um horror. É uma concepção errada. Ainda hoje eu tive um debate. Eu fui entrevistado no programa da Fabíola Cidral no UOL, bate papo ali, né? E ela perguntou se eu via outra maneira para indicar ministro do Supremo. Eu sou contra algumas teses que vêm por aí. Ministro do Supremo tem que ser indicado pelos próprios juízes, pelo judiciário. Não, porque aí vira uma questão corporativista também. O presidente da República foi eleito pelo povo. Ele tem legitimidade para essa indicação. Depois tem o crivo do Senado, né? Porque tem a sabatina e a votação no Senado. Também é o povo que elegeu o presidente, que formou o Senado. De qualquer modo, tem, né, essa chancela da população. Ao passo que uma indicação que fosse só de juiz não faria muito sentido. Agora, é preciso que se façam, então, sabatinas melhores. É preciso que, se for o caso, a pessoa seja reprovada se não tiver condições. Agora, o que não pode acontecer é achar que se indica ministro do Supremo para ministro do Supremo ser pau-mandado. Infelizmente, Nunes Marques tem votado de acordo com tudo que Bolsonaro quer e alguns votos são absurdos. Absurdos jurídicos. Há diferença de opinião. Não, tem coisa que é apenas absurda. Vamos ver o André Mendonça. Como será? Não aposto muito também, considerando coisas que ele fez como ministro da Justiça e como advogado-geral da União. Porque se cada presidente que chegar lá resolver ter uma bancada no Supremo, aí a coisa realmente fica muito ruim. Né? Nessa conversa aí, então, e só para arrematar essa questão, vamos lá, o judiciário brasileiro não pode ficar na dependência de vagas de opinião que estejam navegando, digamos assim, que estejam de acordo com o debate da internet. Um juiz que não é independente, quando eu digo independente da opinião pública, do alarido público para julgar, não merece estar com a toga.
que fique muito claro. Tão pernicioso quanto o juiz solipsista, que é aquele que dane-se a lei, é o que eu penso e acabou, não tô nem aí, é o juiz que fica de olho na opinião pública. Ah, se agora falarem que sim, sim. Se falarem que não, não. Como se o judiciário devesse ser uma espécie assim de BBB. Manda o acusado para o paredão ou não manda? As coisas não podem funcionar dessa maneira. Que fique muito claro isso para qualquer um. O próximo presidente da República vai indicar 2 ministros. A única razão de ser do judiciário é sua independência dessas vagas de opinião e seu apego à lei.